Estamos chegando ao 9º episódio do nosso podcast. Muito feliz por ter vocês aqui comigo e porque vocês compartilham, abençoando outras vidas. Não esqueçam de fazer o download dos episódios anteriores, continuar compartilhando para que a palavra continue fazendo a diferença. Nosso tema de hoje é os verbos para uma família feliz. Eu leio para você Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou seja, vã, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eu preciso antes trazer aqui o significado da palavra verbo. É um substantivo masculino. Eu trago o significado do dicionário Dício, dicionário online. Em gramática, é a classe de palavras que indica ação, processo, estado ou alteração de um estado, sendo o núcleo do predicado. Linguagem, palavra ou discurso. Orador de verbo inflamado. Estou dando o significado de verbo. Veja, verbo também significa linguagem, palavra ou discurso. Orador de verbo inflamado. No que tange à religião, segundo João, verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada em Jesus Cristo. Veja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Em linguística, verbo é demonstração do pensamento por palavras. Eu vou repetir, em linguística, verbo é demonstração do pensamento por palavras. Não existe nada mais poderoso do que a palavra. Pela palavra os mundos foram criados, pela palavra nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, pela palavra fomos transformados, pela palavra vivemos, pela palavra o inimigo foi vencido, pela palavra fomos feitos filhos de Deus, pela palavra entraremos nos céus pelas portas, pela palavra viveremos com a palavra de Deus para sempre. A palavra é o verbo. O verbo é a palavra. Verbo é palavra que traduz ação. É isso mesmo. Ao executar uma ação, eu estou verdadeiramente conjugando um verbo. A palavra conjugação deriva do latim conjugatio onis. Pelo latim, conjugare. Significa unir, ligar. Para mim, conjugar um verbo não é apenas emitir sons, definir os tempos, flexionar corretamente. É preciso unir a palavra à ação. E essa fusão resulta numa vida exemplar ou num exemplo lastimável. A conjugação verbal observa tempo, modo e pessoa. Quando falo de tempo ou tempos, são as variações que indicam em que momento se dá o fato expresso pelo verbo. Presente, pretérito e futuro. Com relação aos verbos, os modos são as formas que o verbo toma para indicar a atitude da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Veja, indicativo, subjuntivo, imperativo. Já no que tange a pessoas, as flexões do verbo relacionadas com a pessoa gramatical do sujeito. Números são as flexões verbais que se referem a um ou mais objetos ou pessoas, singular e plural. Observe verbos no tempo presente, no modo indicativo, na primeira pessoa do singular. Eu vivo, ando, corro, choro, sorrio, sinto, durmo, levanto, me alimento. O verbo é tão importante que tudo que Deus fez, fê-lo através do verbo, da palavra. Que verbos você conjuga em sua vida? Que palavras saem da sua boca no âmbito da sua família? Você sabe que no modelo bíblico, uma família é composta hierarquicamente por marido, mulher e filhos. A palavra de Deus preceitua alguns verbos para a família, enfatizando que é justo. Ou seja, conjugar esses verbos na convivência familiar é justo. O que entendemos figurativamente por conjugar verbos? Praticar as ações que eles representam.
E aí vamos entrar na palavra de Deus e ver os verbos que são recomendados para pais, filhos, marido e mulher. Eu começo com os verbos para os filhos. Um verbo interessantíssimo e que a Bíblia recomenda de ponta a ponta é o verbo obedecer. Eu leio para você Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O outro verbo é o verbo honrar. Em Efésios 6:2 está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filho, obedece e honra. Esses dois verbos são o cerne, são o centro, são o âmago da vida dos filhos em relação aos seus pais. Eu preciso repetir Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós vamos ver isso mais à frente. Que promessa é essa? Vamos então ao nosso ponto 2, que são os verbos que a Bíblia preceitua para a mulher. O verbo primeiro é sujeitar-se ao marido no Senhor. Eu leio Efésios 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O outro verbo é reconhecer. Reconhecer a liderança do marido é um verbo implícito, como está escrito em Efésios 5, 23. Veja, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O terceiro verbo aqui é reverenciar. Reverenciar o seu marido. Veja, Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós não estamos falando aqui de sujeição do ponto de vista do marido pisar na mulher como se ela fosse um capacho. Veja que quando Deus faz a mulher da costela do homem. O pastor Marcelino Margarida, saudoso pastor Margarida, que já dorme no Senhor, evidentemente, ele falava em todo o casamento que a mulher não fora feita dos pés do homem para que ele não a subjugasse e para que ela não fosse tapete para ele, que ela não fosse capacho do marido. E disse também que ela não foi tirada da cabeça para que ela não sobrepujasse o marido, para que ela não distorcesse essa liderança bíblica que diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Assim, reverenciar, sujeitar-se, reconhecer a liderança do marido significa exatamente o que foi dito lá atrás em Gênesis, que não era bom que o homem estivesse só, e decidiu e falou: far-lhe-ei uma adjutora. Então, sujeitar-se ao marido, reconhecer a liderança do marido, reverenciar-se ao marido, é portar-se como a adjutora que Deus idealizou, estabeleceu e criou lá no jardim do Éden. Verbos para o marido. O primeiro verbo para o marido é amar. E nós estamos falando de amor ágape. Você lembra que num dos episódios anteriores falamos que o grego trata o amor com 4 palavras. Eros, que é o amor carnal, o amor do marido pela esposa, o amor do homem pela mulher. Storge, que é o amor amizade. Filéu, que é o amor fraterno, o amor entre os irmãos, e amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor de Cristo. Veja, Efésios 5:25, o verbo amar, preceituado para os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, não eros apenas, não storge apenas, não filéu apenas, ágape, amor sacrificial, amor pelo qual aquele que ama dá a vida pela pessoa amada. Foi isso que o Senhor fez e ele exemplifica isso ao dizer em Efésios 5:25, o texto que eu repito para você: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou
por ela. O segundo verbo para o marido é santificar, ou seja, separar. Santificar é separar-se das coisas mundanas e aproximar-se das coisas de Deus. É nesse sentido que o verbo santificar está preceituado para o marido. Efésios 5, verso 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Para que você tenha um entendimento melhor, eu vou repetir o verso 26, acompanhado do verso 25. Veja, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para a santificar, ou seja, separar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O terceiro verbo para o marido é o verbo apresentar. Veja, Efésios 5:27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui o Senhor está falando da igreja, ao mesmo tempo ele diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, para a santificar e para apresentar a si mesmo. Ou seja, você precisa apresentar a sua esposa como a igreja é apresentada a Cristo. Veja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, o comportamento de sua mulher, liderada por você, vai muito de sua liderança. E eu não estou falando aqui de chefia. O chefe manda e o chefiado obedece. O líder vai na frente. O maior talento do líder, a maior virtude do líder é ser exemplo. Ele faz e mostra como se deve fazer. O último verbo para o marido, dentro dessa nossa reflexão, é o verbo amar-se, um verbo reflexivo. E observe que coisa importantíssima, Efésios 5:28, a parte B do versículo, que diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Eu vou repetir: quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. É claro, é lógico, não está escrito na Bíblia, na matemática de Deus, que os dois são um? Esse é um ponto a ser ruminado, a ser refletido, a ser mastigado, a ser moído no seu coração, na sua mente, na sua alma. Reflita sobre isso. Agora passemos aos verbos para os pais. O primeiro é não provocar a ira. Estou falando para os pais. Ô pai, a Bíblia diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aquele pai que gosta de ficar provocando os filhos, irritar os filhos, puxar a ira dos filhos, isso não é um comportamento aconselhável, não é um comportamento exemplar, não traz nenhum proveito para a formação do caráter dos seus filhos. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, ou seja, no ensino, e na admoestação, ou seja, no conselho, na exortação, no estimular o filho a fazer as coisas que são corretas, que são justas, que são exemplares. O segundo verbo para o pai é criar na doutrina. Eu continuo em Efésios 6:4. Veja: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina, no ensinamento. A Bíblia diz em Provérbios: ensina o menino o caminho em que ele deve andar. Mais tarde, quando ele for velho, não se desviará dele. Ou seja, o pai é o herói, o pai é o modelo, o pai é o exemplo, o pai vai ser imitado pelo filho fatalmente. Pais exemplos, filhos exemplos, pais maus exemplos, filhos idem.
O último verbo aqui, admoestar no Senhor. Admoestar, como eu disse, aconselhar, trazer pela palavra tranquila ao que é justo, ao que é correto, ao que é exemplar, o que é aplaudido pelos que cercam o seu filho, cercam você, sua família e sua vivência. Estejam certos, o grau de felicidade de uma família está proporcionalmente ligado aos verbos que essa família conjuga, porque os verbos exprimem a ação, as ações são os frutos, e pelos frutos conhecereis. Eu penso que podemos resumir os verbos que vimos hoje em um único verbo que tem sido o baluarte da vitória em todas as áreas de nossa vida: temer. O verbo temer, temer ao Senhor. Em Provérbios encontramos uma recompensa para a mulher que teme. Veja, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, verso 30. Ele diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E o homem? O homem que teme ao Senhor será feliz. Eu leio o Salmo 128, versículos 1 e 2. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O filho que teme ao Senhor honra os pais e vive muito. Isso diz a palavra de Deus em Efésios 6, 2 e 3. Veja, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você lembra que eu disse que voltaríamos a este assunto? Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, verso 2 e o verso 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que verbos você quer conjugar em sua vida daqui para frente? Caim conjugou os verbos trair, envergonhar, entristecer, matar. Abel conjugou os verbos respeitar, amar, sacrificar, adorar. Jesus conjugou os verbos amar, proteger, suportar, morrer, salvar, consolar. Paulo dá um extraordinário conselho que precisa ser levado em consideração no que pertine a conjugar verbos, a expressar palavras. Ele nos aconselha a ter cuidado. Veja o que ele diz. Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vamos ler Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Para Antônio Weiss, torpe é um adjetivo de dois gêneros que significa que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil e ignóbil, indecoroso, infame, que contém ou revela obscenidade, indecente, que causa repulsa, asqueroso, nojento, que apresenta mácula, sujo. Dessa forma, é saudável e oportuno repetir o texto de abertura de nossa pequena reflexão. Mateus 12, verso 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa, ou seja, vã, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Pense nisso e o Deus de paz te abençoe e te guarde sempre. Até o próximo episódio, se Deus quiser.